sobre a história do Matuto no cinema. O Fantástico queria fazer uma matéria sobre filmes assim e tal, e a minha história do Matuto contando aquele filme era uma coisa que se encaixava no universo deles. Eles veio uma equipe do Rio de Janeiro para cá, eles queriam fazer a gravação aqui em Itabaiana, lá na minha casa, mas eu estava com a agenda de espetáculos, espetáculo de teatro, que antes do espetáculo tem todo aquele trabalho de mídia, de divulgação, e eu já estava em Recife, eu teria que estar em Recife com a agenda já programada. Então a gente fez a gravação em Recife, no Mercado São José. E foi uma coisa única, uma experiência única na minha vida, que eu nunca tinha feito nenhuma apresentação com um público assim em cima, né? E foi feito lá no mercado, com aqueles próprios feirantes ali e tal. Vi a equipe do Fantástico e tal, com aquela aparelhagem toda. E todo mundo ficou ali na frente e eu contei a história do filme e isso foi gravado, né? Inclusive com algumas surpresas, que algumas pessoas que estavam assistindo participavam quando eu contando, e eles participavam. Não sei o que, isso é um absurdo e tal, né? Bom, isso foi gravado em abril e ficamos aguardando a exibição. Passou abril, maio, junho, final de junho, o Fantástico exibiu. No domingo que foi exibido, passou a segunda, na terça-feira, a produção do Jô Soares ligou para mim, dizendo que o Jô Soares tinha assistido o Fantástico, que estava entusiasmado, essa coisa toda, e que a produção estava nessa incumbência de fazer o nosso agendamento. E foi agendado para o dia 2 de julho. Isso assim, de cara, né? Então, já estava agendado, depois é que veio aquelas pré-entrevistas, aqueles bate-papos, tudo para conduzir, pegar material. Aí eu fui para São Paulo no dia 1, gravamos no dia 2, e a exibição foi no próprio dia 2. Né? E aí, por ele ter visto o trabalho no Fantástico, a condução da entrevista, evidentemente, foi muito isso aí foi esse foi um lado muito positivo da entrevista. Né? Como você sabe, um programa desse diário, que tem todo um envolvimento de produção, e o entrevistador, ele faz o trabalho mais, que é o trabalho mesmo da hora, né? E tem algumas situações que a entrevista ela não tem o lado emocional, exatamente por falta de um envolvimento do entrevistador, né? No meu caso, nós tivemos essa felicidade, né? O Jô assistiu o Fantástico, inclusive ele iniciou a entrevista fazendo referência ao Fantástico, ele usou até a expressão sensacional, que é uma coisa que ele gosta muito de dizer assim, disse, eu vi o Fantástico e você faz conta uma história do filme, uma coisa sensacional. Então, quando ele diz isso, ele já está se empolgando com aquilo, né? Então, e aí ele valorizou muito a história do Matuto do Cinema por isso, né? Foi. E o meu tempo de entrevista, que foi adiantado pela produção, era um tempo pequeno, de 12 minutos, inclusive o musical, né? Eram 10 minutos de bate-papo, com uns 2 minutos do musical que meu filho, Vitor, foi me acompanhando. E quando eu comecei a contar a história do cinema, eu fui usando fragmentos da história, justamente para poder caber dentro do contexto da entrevista. Mas ele disse, e aí? E eu disse, não, mas ainda tem, não, mas conta e vá-se embora. E, enfim, nós fiz aquela narração do jogo de futebol, onde eu coloco o Joselito Lucena e tal, né? Enfim, a entrevista passou dos 30 minutos na gravação, porque o relógio lá mostrou isso, que eu só vim ver depois, que na hora eu não percebia isso. E de edição, eu acho que ficou em torno de 27 a 28 minutos. Pois é, um tempão, né? Televisão, e ainda mais no horário nobre, não é brincadeira. O tempo todo aí o Matuto do Cinema na íntegra, dá 8. Quanto tempo? 8 minutos. 8 minutos. Aí nesse caso você tem que usar fragmentos, eu usei um fragmento e ele pediu para continuar. Aí eu contei na íntegra. Entendeu? Muito bom. Eu tinha usado fragmento justamente para dar uma ideia de que se tratava. Aí o Matuto conta aquele filme e tal. Mas o Jô queria ver como era a história toda. Então, não, vai, me pediu para eu me levantar, eu me levantei e tal. Né? Porque aquilo é um espetáculo, na verdade. É um espetáculo, A gravação em si é um espetáculo. A entrada do Jô ali em cena, ele entra em formato de espetáculo. A gravação é um espetáculo. Aquele público, as pessoas não têm conversa de produção, né? É uma agilidade a nível de espetáculo. Para quem está vendo a gente agora, que não acompanha muito o trabalho, se bem que é um trabalho muito conhecido aqui, demais até, mas enfim,
Vamos, dá pra gente reviver alguma coisa do Matuto no cinema aí? Tem, eu digo que o Matuto entende de acasalamento de muriçoca a atracação de navio, né? Aí o Matuto vai contar o filme, o Matuto assiste o filme, ele é analfabeto de pai, mãe e parteira. Assiste o filme todinho, quando ele chega no sertão ele conta o filme todinho, junto àquela matutada. Aí ele diz, rapaz, eu fui lá na capital, rapaz, eu assisti um filme altamente internacional. Pense num filme internacional e tem uma coisa, filme mafioso. Tinha dois artistas, o artista que sofria e o artista que salvava. Meu compadre, o artista que sofria, pense no cabo corajoso, cachorro da moléstia. O cabo não tinha medo de nada. Amarraram ele com a mão para trás. E tem uma coisa, amarraram ele com Imbira. E Imbira dos Estados Unidos não tem quem se sorte. Amarraram ele com Imbira, sentaram ele lá, força numa cadeira. Aí chegou o bandido perigoso que só buchada azeda. Invocado que só um fiscal de gafieira, sério que só um porco mijando. O bandido tinha o dedo da grossura do cabo de foimão, rapaz. O artista amarrado. O bandido botou o dedo na cara dele e disse, não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá. O artista olhou para ele e disse, não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, o quê, meu irmão? E por aí vai. É um espetáculo, Eu, particularmente, eu até já disse a GC, as emissoras de Recife, elas tocam muito GC. Muito mais do que as nossas. É impressionante. Muito. A partir do amanhecer, de 4 horas da manhã. Então é difícil o dia que eu não escuto GC Quirino, principalmente na Rádio Jornal do Comércio, em Recife. Então eu gosto muito de ouvir rádio, logo cedo, 5 horas da manhã, estou ouvindo 4h30, 5 horas, e escuto, e eu sou assim, fã, mas tudo isso é um negócio fantástico, muito bom. Bem, nós vamos ao intervalo comercial, a gente volta já para continuar essa conversa aqui ao vivo com o GC Quirino, sem perder muito tempo, que a gente tem muitas coisas para abordar com ele aqui, e ainda ouvir mais alguns trechos desses trabalhos de grande sucesso do GC Quirino, a gente volta já. Com a opinião aqui na TV Borborema e nós vamos direto ao assunto, retomar aqui a nossa conversa com o GC Quirino, não é todo dia que a gente tem GC aqui, então vamos ganhar tempo e, sem mais delongas, voltar essa conversa com ele aqui. GC, como é que é a aceitação do teu trabalho? Porque, muito embora o teu trabalho tenha aquela linguagem, que é uma linguagem muito nossa, que muita gente até diz, é uma linguagem, mas ela tem uma... assim, entra muito profundamente nos temas e aborda temas que não são aqueles temas matutos, enfim. É um trabalho muito eclético teu. E como é que é a aceitação lá fora? Parece que você tem entrado em outras regiões muito bem, né? Sem problema nenhum, né? Felizmente eu tenho tido um reconhecimento muito grande em várias regiões. Eu já fui do norte ao sul, estive no Acre, né? Estive em Tocantins, em Palmas, fui no Paraná. E a aceitação é uma coisa muito positiva, né? Eu acredito que, apesar de algumas expressões muito localizadas, né, alguns termos, essa coisa toda, mas o contexto conduz, né? E eu acho que o grande diferencial nesse meu trabalho é exatamente a força declamatória, ou seja, aquilo dito por uma outra pessoa talvez até carecesse de um pouco mais de entendimento, né? Mas a força declamatória que nós imprimimos durante o recital, há assim, um magnetismo muito grande por parte da plateia. Né? Sem dúvida. E até porque a linguagem que você diz não é uma linguagem também fácil de interpretar. Né? Então... Mas isso tem me surpreendido positivamente. Né? Eu estive em Palmas, no Tocantins, num evento literário, uma feira de livros. Então, aquele stand com as editoras e os auditórios para palestrantes. E no dia eu estava escalado junto com o Nuno Cobra. E Nuno Cobra é um nome nacional e a palestra dele, o auditório estava cheio. Eu entrando na sequência, eu estava com medo de na minha não ter ninguém. Né? Esvaziou o público do Nuno Cobra e na minha entrou o público e encheu novamente o auditório. E as pessoas fazendo pedidos e as pessoas com conhecimento. Isso eu acho que a gente deve muito à internet. A internet ele abre as cancelas para o mundo todo, né? E o nordestino, você sabe que nordestino tem em todo canto, né? Principalmente, às vezes até tem o nordestino e as gerações que se seguem, de filhos de nordestino, né? Então há todo um engajamento dessa comunidade em torno de causas que são eleitas causas nobres, né? Pela nossa pesquisa, nossa minúcia em cima dos termos do interior.
E isso tem sido